se é ruim, não é? Mas, bom, queria então falar um pouquinho sobre golpe de Estado. Antes de entrar então propriamente na delimitação geral do que tenho para falar com vocês, queria começar essa comunicação com uma referência um pouquinho mais prazerosa, uma referência que certamente muitos de vocês conhecem melhor do que eu. A referência é então um texto da nossa literatura, talvez um dos maiores spoilers já colocados num título. Me refiro ao romance de Lima Barreto, publicado na forma de folhetim em 1911, intitulado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bem, vou me permitir aqui fazer um brevíssimo resumo do enredo, tendo em vista que o spoiler já está no título, né? Bom, Policarpo ele é um funcionário público, ele pertence à classe média urbana brasileira típica, né? É um sujeito sem formação acadêmica, mas que tem o hábito da leitura, o que desde o início da narrativa já provoca estranheza em seus vizinhos e conhecidos, já que livro é tido como coisa de intelectual. Mas, bom, Quaresma é um sujeito que talvez é ingênuo e profundamente nacionalista, e a narrativa em torno da sua vida pode ser dividida em 3 partes, onde ele tentaria, a seu modo, apresentar 3 grandes projetos distintos para a nação. Primeiro, Quaresma se dedica ao campo cultural, né? Nesse projeto, o ponto maior seria a instituição do tupi como língua oficial brasileira, chegando ele mesmo a redigir o projeto de lei e encaminhá-lo ao Congresso, já redigido em tupi, né? Essa primeira empreitada resulta na internação de Quaresma em um manicômio por 6 meses, né? Depois, nosso Quixote Tupiniquim decide se dedicar à agricultura. Considerando que em nossa terra Brasília, se plantando tudo dá, Quaresma se retira para um pequeno sítio onde se dedica à lavoura. Este projeto também fracassa. Por fim, o ponto que mais nos interessa, Quaresma decide se dedicar a um projeto político para a nação. Obstinado a falar com o então presidente Floriano Peixoto, Quaresma redige um grande projeto. O presidente não dá a menor importância às propostas de Policarpo, mas ele termina ganhando do Marechal o título de major para combater a revolta da Armada. Policarpo entra na luta, termina vitorioso, mas já muito desiludido da possibilidade de conseguir levar adiante o seu projeto político. Ele é então designado como uma espécie de chefe da carceragem de uma prisão para os militares insurgentes. Nessa ocasião, Policarpo se indigna ao perceber que os prisioneiros são executados aleatoriamente. Escreve uma carta denunciando o fato ao presidente e termina ele próprio preso e condenado à execução por traição. Bom, essa é a figura do protagonista de Lima Barreto, um sujeito ingênuo, de classe média, que, imbuído de um certo espírito nacional, busca supostas soluções para os problemas que se apresentam a ele, sempre com um viés evidente de alguém que, no fundo, desconhece efetivamente tanto o problema quanto a própria solução que apresenta. Você quase pode imaginar Policarpo em um domingo de sol, uma Avenida Paulista, vestindo sua camiseta verde e amarela da CBF. Mas, bom, brincadeiras à parte, o motivo pelo qual comecei justamente falando dessa obra é porque esse nosso herói quixotesco participou de um momento histórico que poderia ser descrito como golpe de Estado, né? E aqui chegamos ao tema que me propus tratar hoje. Mas já digo que quero abordar a questão de uma maneira diferente do que temos visto rapidamente nos discursos políticos das últimas semanas. Apesar de, evidentemente, eu concordar mais com um lado do que com o outro nessa atual superprodução dramática da política nacional, e mesmo defendo em parte o discurso que afirma que tivemos sim um golpe, não é disso propriamente que quero falar, nem são essas as questões que vim hoje discutir. O que quero aqui fazer é propor uma forma de análise para a nossa atualidade, que, apesar de ser evidentemente política, porque é impossível que não seja, essa análise não pretende, talvez, nem possa ser útil para atuar na atual disputa posta entre os partidários ou não do chamado golpe ou impeachment. É nestes termos, inclusive, que Foucault nos adverte em sua primeira aula do seu curso de 1978, quando, depois de definir a filosofia como política da verdade, ele mesmo afirma que justamente não fará política, né? Pois bem, quero então tratar desse fenômeno de golpe de Estado mais ou menos como aparece nesse curso do Foucault que me referi. E nesse curso, Foucault fala dos discursos teóricos a respeito do golpe de Estado que circulavam fundamentalmente na primeira metade do século XVII. Comecei então com o romance de Lima Barreto, principalmente porque, no governo do Marechal Floriano Peixoto, podemos talvez nos deparar com algo muito parecido com o que se chamava de golpe de Estado no século XVII, especialmente no episódio da Revolta da Armada, que participou o Policarpo Quaresma, né?
Espero então com essa análise conseguir ao fim indicar algumas semelhanças e distanciamentos deste discurso sobre o golpe de Estado com o nosso atual momento político, e assim poder ao menos tentar compreender esse nosso conturbado cenário no quadro geral de uma governamentalidade ou de uma racionalidade política. Vamos começar então com o governo do nosso segundo presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Floriano assumiu a presidência já em clara ofensa à Constituição recém-nascida da República. A renúncia do Deodoro da Fonseca, antes de 2 anos de mandato, deveria ter ensejado eleições, mas Floriano, para evitar a desintegração da República e sob o argumento de que o dispositivo constitucional só se aplicaria nos casos de presidente eleito, assumiu o cargo e terminou o mandato. Não bastasse isso, Floriano governou praticamente em estado de sítio ininterrupto, ou seja, as poucas liberdades individuais, constantes na Constituição da República, já de pronto tiveram sua vigência governada pelo fio da espada. O presidente militar sufocou ainda diversas revoltas, 2 com violência inenarrável, uma delas com a participação do nosso recalcitrante herói Policarpo Quaresma. Pois bem, é este conjunto de práticas que podemos aproximar do que no século XVII era chamado de golpe de Estado. Para melhor precisar a terminologia, podemos então dizer que o termo golpe de Estado não tinha no século XVII a conotação preponderantemente negativa que observamos na contemporaneidade. Em verdade, se observarmos os escritos, por exemplo, do Naudet, teórico político da época, veremos que o golpe de Estado não se tratava propriamente da tomada do poder por um grupo opositor. Antes disso, o golpe era, nas palavras de Naudet, um excessus iuris communis, algo que justamente excede o direito comum, uma prática... Uma prática que extrapola a legalidade, ou que não se disciplina pela lei. O interessante é ver que essa definição, primeiramente negativa, é complementada por uma finalidade. Trata-se da supressão da lei com o propósito de salvação do Estado. Longe, então, de se limitar o golpe pela deposição de um soberano, é preciso antes entender que essa ação, na maior parte das vezes, era uma conduta do próprio Estado, seja de seu próprio soberano ou de suas instituições, que atuavam fora das margens da lei em defesa da manutenção do próprio Estado. Tratava-se do ato próprio de uma racionalidade política típica do século XVII, chamada de razão de Estado. Nestes termos, também no que diz respeito à finalidade, Floriano Peixoto parece se aproximar desses discursos do século XVII. Basta aqui termos a prudência de ler com um pouco de atenção seu testamento político. Nesse texto, que veio a público logo depois da sua morte, em 1895, Floriano afirma o seguinte: "A mim me chamais de consolidador da República. Consolidador da obra grandiosa de Benjamin Constant e Deodoro são, em verdade, o Exército Nacional e uma parte da Armada, que a lei e as instituições as conservaram fiéis. Consolidador da República é a Guarda Nacional, são os corpos de polícia da capital e do estado do Rio, batendo-se com inexcedível heroísmo e salendo com seu sangue as instituições proclamadas pela Revolução de 15 de novembro. São esses os heróis para os quais a pátria deve volver os olhos agradecida. À frente de elementos tão valiosos, não duvidei um momento sequer do nosso triunfo, e pedindo conselhos e inspiração, e a experiência, e procurando amparo no sentimento de grande responsabilidade que trazia sobre os ombros, tive a felicidade de poder guiar os nossos caminhos da vitória." Floriano Peixoto. Bom, vejam que o termo usado é exatamente de o consolidador da República, e em todo o trecho ele faz questão de reforçar a importância das instituições. Coloca-as como protagonistas, enquanto seu próprio papel era de mero condutor. O golpe foi dado sem que houvesse alternância do poder. E seu autor não foi Floriano Peixoto, mas o próprio Estado. O golpe é, assim, a autoafirmação mais forte do próprio Estado. Agora, para além da finalidade, podemos também elencar algumas características que marcavam a prática do golpe de Estado. Primeiramente, a ideia de que o golpe é necessário. Trata-se de uma necessidade, vez que o que se coloca em questão é a salvação do Estado. O golpe de força é uma ação necessária decorrente da própria razão do Estado, por isso que, frente a essa urgência, a legalidade é rapidamente colocada em segundo plano. Por ser da ordem da necessidade, por diversas vezes o golpe é acompanhado pela violência. Nem sempre é preciso que se use da violência, mas seu uso é recorrente e, em grande parte das vezes, trata-se de violência desmedida e generalizada.
Pode ser que a quebra da legalidade se restrinja a um grupo, ou pode ser que a violência se mostre em sua face mais incontida. Nodé fala em violência do Estado para conter a barbárie da ameaça. Se novamente recorremos ao governo do Floriano, podemos ver exemplos de verdadeiros massacres, especialmente se lembrarmos do pesado bombardeio que teve lugar na então capital da República, Rio de Janeiro, ou ainda as atrocidades na antiga cidade de Nossa Senhora do Desterro, de tamanha proporção que nem mesmo seu nome foi mantido, sendo rebatizada sadicamente de Florianópolis, em homenagem não às flores, mas ao algoz. Uma terceira e última característica disso que chamamos golpe de Estado pode ser descrita como certa teatralidade, que marca a política do golpe. É possível que o golpe seja deflagrado na escuridão da noite, coberto pelas brumas insidiosas do segredo de Estado, ou, se preferirem, obscurecido pelas chamadas arcanas do governo. Mas o ideal é que ele tome lugar em pleno dia e obedecendo às formas mais solenes, onde ritualisticamente o governo se afasta da lei com o discurso enaltecedor da necessidade de se proteger o Estado. Desse modo, se pode reforçar abertamente essa necessidade e, com a dramaturgia da formalidade, se busca ao mesmo tempo ocultar a especificidade de suas práticas e mesmo a violência empregada sempre que possível. Se novamente recorremos à nossa história dos primeiros anos da República, podemos lembrar que mesmo com o estado de sítio permanente do governo Floriano, que mandava prender indistintamente todos aqueles nomeados como inimigos da nação, ainda assim havia a encenação do rito judiciário. Basta lembrar que ninguém menos que o Rui Barbosa chegou a impetrar um habeas corpus em defesa de parte desses prisioneiros junto ao STF. Na época, o presidente Floriano deu a seguinte declaração: se os juízes concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas corpus de que, por sua vez, necessitarão. Acho que não preciso aqui dizer qual foi o resultado desse julgamento. Ainda assim, o rito processual se cumpriu, mesmo que sua denegação por 10 votos a 1 não tenha causado nenhuma surpresa. Em resumo, parece que a dramaturgia acompanha os golpes, ainda que a peça encenada seja uma tragédia. Isso era o golpe de Estado no século XVII, e aparentemente podemos ver ressonâncias nessa prática ainda em outros momentos, como ilustrei um pouco com esse quadro dos primeiros anos da República da Espada. Mas o que gostaria agora era de voltar à nossa contemporaneidade. O tempo que ainda temos é breve, mas queria mesmo ao menos tecer algumas considerações e apontar alguns caminhos que acredito poderem ser percorridos para tentarmos achar uma chave de intelecção do nosso momento político. Primeiro, evidente que não é razoável simplesmente tentarmos usar essas características que Foucault encontra lá em uma literatura política do século XVII para aplicar ipsis literis à política contemporânea. Mesmo que eu fiz com Floriano, talvez não seja o mais adequado, merecia outras ponderações. Mas, bom, sendo assim, quero primeiro dizer que acredito ainda poder falar em um golpe de Estado nos nossos dias, mas não nos exatos termos que descrevi acima. Primeiro, se tomarmos o nosso caso mais premente, onde tivemos uma presidente deposta, não se tratou de uma força exterior ao Estado que tomou o poder. Não. Ao contrário, o movimento se deu no interior do próprio Estado. Tanto é que um dos principais articuladores do impeachment foi o então vice-presidente. Em todo caso, tratou-se de uma prática onde a legalidade foi, no mínimo, questionável, né? O início do processo parlamentar, marcado por uma espécie de chantagem do então presidente da Câmara, ou mesmo o caso de um crime de responsabilidade, onde sua aplicação se limitou exclusivamente a presidente, e a prática foi rapidamente descriminalizada pelo próprio Congresso Nacional, dias depois do processo de impeachment, justamente para impedir que a tese acusatória fosse repetida contra outros chefes do Executivo. O que é possível aqui entendermos é que se tratou de um caso onde o Estado extrapola a lei, como na definição do Nodé de golpe de Estado, como excelsus iuris communis. No mais, a teatralidade da questão creio ser premente. É inegável que tudo foi feito de acordo com a mais bem acabada ritualística. E o uso da violência também teve seu lugar, mas fundamentalmente dirigido às manifestações de rua e também a alguns políticos específicos. Não é o caso de entrar no mérito de todas as questões, e a discussão que proponho aqui não é e não se dá em termos de legitimidade, mas de efetividade. Saindo agora das similaridades, podemos dizer que no atinente à finalidade do golpe é que vamos encontrar talvez a maior e mais gritante distinção com a descrição dessa prática na Europa do século XVII. Primeiro, lá no texto do Nodé, estávamos diante de uma razão governamental que era razão de Estado, um Estado que era ao mesmo tempo meio e fim. A manutenção do Estado tinha como propósito quase que exclusivamente o próprio Estado.
Como bem nos mostra Foucault, essa racionalidade política tem sua delimitação lá no próprio século XVII, tendo já sido sucedida por, ao menos, outras governamentalidades. Assim, também no nosso caso brasileiro contemporâneo, vimos o ensaio de um discurso de salvação, mas em dupla via. Primeiro, nos discursos de combate à corrupção. Segundo, no discurso salvacionista da economia. Independentemente da autenticidade e veracidade destes fins, o que quero destacar é que, em ambos os casos, o que se reivindica salvar já não é o Estado propriamente. Ao contrário, a salvação apresentada passa não pela reafirmação das instituições, mas pelo seu enfraquecimento ou ainda desaparecimento. É no mínimo caricato que justamente a primeira ação do novo governo, quando ainda era interino, tenha consistido em corte ministerial, ainda que parcialmente revertido, e corte de investimento do Estado. Isto para não falar do descrédito irradiado para a própria instituição do Estado e suas correlatas. Assim, a salvação nesse caso certamente não é do Estado. O mais interessante em toda forma é ver que este fenômeno não é exclusividade nossa. Os golpes se multiplicam pelo mundo, e em muitos casos de modo muito similar ao nosso. Para ficar em um exemplo único, posso citar o impeachment no Paraguai alguns anos atrás. Mas bem, o ponto crucial que vemos de sua manifestação mundo afora é no caráter da desinstitucionalização política. Isto em si não é novidade. A vulgarmente chamada crise das instituições é um debate largamente posto e que é desenvolvido por pensadores de quase todo o espectro político. Há muito se fala na crise do Estado-nação, na crise da instituição partido, do desmonte das instituições sindicais, e mais recente também tem se falado, se escrito e se experienciado essas novas formas de organização política, basta lembrar Espanha, Grécia, Primaveras Árabes. Sei que estou lançando isso e não tenho aqui tempo ou competência para desenvolver melhor, mas suspeito que talvez um modo de termos um novo entendimento desse momento não é simplesmente assumindo, por exemplo, que o governo Temer é um desgoverno. Ainda que isso possa ser verdade, acho que para começar a entender esse processo, devamos antes perguntar que governamentalidade ou a que razão governamental corresponde esse conjunto de práticas que parece buscar fazer fundamentalmente que o Estado não mais tenha meios de governar. Já há pensadores, como o exemplo o alemão Wolfgang Streeck, que talvez possa nos apontar nessa direção. Arrisco, por fim, aqui apenas denunciar que tudo isso passa pela ideia de coparticipação. Coloquei isso no meu título de hoje, mas para desenvolver precisaria de mais uma comunicação apenas sobre esse ponto. Sobre isso, então, digo apenas que essa nova forma de racionalidade política talvez seja fundada não em uma imposição, mas em uma cogestão, em nossa participação ativa. E com isso, apenas indico que talvez haja ainda algo de Policarpo que habita em todos nós. Para concluir, então, já que certamente extrapolei o meu tempo, extrapolei mesmo, né? Sei que minha proposta com esse texto não é essa, foi o que eu disse, né, que não faria política, mas eu já não iniciei com isso, então posso ao menos terminar dizendo, fora Temer. Obrigado.